Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos na aula de hoje a regra de L'Hopital. Teorema para a regra de L'Hopital. Se nós temos um limite de uma f de x sobre uma g de x ao x tender a a e resulta numa indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, o que a gente pode fazer para tirar a indeterminação desse limite? A gente pode derivar o numerador, derivar a f, e dividir pela derivada da g. Se esse limite aqui existir, então esse será o valor do limite pedido. O mesmo vale se x tender a a for substituído por x tender a a pela esquerda, ou x tender a a pela direita, ou x tender a mais ou menos infinito. E a regra de L'Hopital vale para indeterminações do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mais infinito dividido por menos infinito, ou o contrário, ou menos infinito dividido por menos infinito. Portanto, antes de aplicar a regra de L'Hopital, a gente tem que fazer uma verificação para ter certeza que a regra pode ser aplicada. Por exemplo, calcule o limite. Ao x tender a 3, o que acontece com o nosso limite? Se nós substituirmos o x por 3, ficamos com 3 ao quadrado 9 menos 9, tende a 0. E no denominador, 3 menos 3 também tende a 0. Então, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Fazendo o quê? Derivando o numerador. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x menos 3, 1. Então, em vez de calcularmos este limite aqui, nós vamos calcular o limite do 2x ao x tender a 3. Substituindo aqui o x por 3, o limite dá 6. Calculamos, então, este limite através da regra de L'Hopital. Exemplo 2. Calcule este limite ao x tender a mais infinito. Verificação. Se nós substituirmos o x por mais infinito, no numerador temos um polinômio de grau 3, então ficaremos com infinito no numerador. E no denominador, e na mais infinito tende a infinito também. Então, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos aplicar a regra de L'Hopital. Então, vamos lá. Derivando o numerador, teremos 3x ao quadrado, a derivada de x ao cubo. Derivada de 2x ao quadrado, 4x. Derivada de 1x é 1. Derivada de menos 5 é 0. Derivada de e na x é a própria e na x. Já conseguimos eliminar a indeterminação do limite aqui? Vamos fazer a verificação. Se eu substituir o x por infinito, eu continuo com um polinômio aqui no numerador, só que de grau 3 diminuiu para um polinômio de grau 2. O denominador vai continuar sempre e na x, né, que é e na infinito, que vai tender a infinito. E nesse caso, o numerador também. Então, o que a gente faz? A gente pode aplicar novamente a regra de L'Hopital. Então, derivando novamente, aqui o 2 vai multiplicar o 3, vai ficar 6 vezes x, mais a derivada de 4x é 4, derivada de 1 é 0. Denominador, derivada de e na x, continua e na x. Conseguimos eliminar a indeterminação desse limite? Ainda não. Temos aqui um polinômio de grau 1, se eu substituir o x por infinito, continua dando infinito sobre infinito. Mas o grau, que era 3 desse polinômio do numerador, diminuiu aqui para 2 e agora diminuiu para 1. Significa que se a gente fizer mais uma vez a regra de L'Hopital, a gente vai diminuir o grau para 0. Vamos ficar com uma constante aqui em cima. Então, é isso que a gente vai fazer. Derivada de 6x é 6, derivada de 4 é 0.
Denominador, derivada de e na x é a própria e na x. Agora, ficamos com 6, que é uma constante positiva no numerador, e o denominador está tendendo a mais infinito. Então, uma constante positiva dividida por um número que está crescendo cada vez mais vai tender a zero. Então, zero é o resultado do nosso limite. Então, na aula de hoje, estudamos a regra de L'Hopital para limites. Até a próxima aula.